Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Saiu mais uma leva de pesquisas e, como sempre, a imprensa já decretou o vencedor antes de você ler a tabela. Lula na frente, Bolsonaro atrás, terceira via patinando e pronto. Tá decidido. Só que tem um problema. Quando a gente abre os números de verdade, um detalhe derruba a narrativa inteira. E é exatamente esse detalhe que ninguém da grande mídia quer que você repare. Senta que hoje a gente vai ler a pesquisa toda, e não só a parte que dá ibope pro governo. Vamos ao número que virou manchete. A pesquisa Poder Data, divulgada pela CNN, diz que 41% acham o governo Lula melhor que o de Bolsonaro, enquanto 37% acham pior. Repara no tamanho disso. 4 pontinhos de diferença. 4. Em qualquer instituto sério com margem de erro, isso se chama empate técnico. Mas o empate técnico não vem de manchete, né? Então viraram 41 contra 37 e a CNN estampou como se fosse goleada. A conta não fecha. O que os números mostram é um país rachado no meio, não um governo aplaudido. Porque tem pesquisa Poder Data que traz hoje novos recortes. Um deles é a comparação entre os governos de Lula e de Jair Bolsonaro. E isso tudo é acompanhado, portanto, pela pesquisa. 41% dos entrevistados consideram o governo do presidente Lula melhor do que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. 37% afirmam que o atual governo é pior. Outros 21% avaliam as duas administrações como iguais e 1% não soube responder. O Poder Data também perguntou o que os eleitores acham da atuação da primeira-dama, Janja da Silva, no governo. 52% dos que conhecem Janja desaprovam a participação dela no governo Lula. 31% disseram que aprovam. 17% não souberam responder. Matheus Teixeira, volta para cá. Eu sei que você já tomou seu cafezinho aí rápido. Pesquisa traz números bem interessantes. Ó, aqui vamos fazer um brinde. De manhã, cafezinho, à noite a gente descansa aí em casa, toma outras coisas. Matheus, temos aí desaprovação de Janja no governo, é o que traz bastante atenção para a gente aqui ao analisar essa pesquisa, porque... Aí vem a segunda pesquisa, a Real Time Big Data no SBT, jogando Lula na frente de Flávio Bolsonaro para 2026. E de novo o mesmo roteiro. A manchete celebra a liderança, mas esconde a rejeição e a margem. Eu te pergunto, que liderança é essa que depende de qual nome da direita entra na disputa? Quando você troca o adversário, o número dança inteiro. Isso não é força do Lula, é fragmentação da oposição. E enquanto a direita não senta e define o nome só, a pesquisa vai continuar entregando esse presente de bandeja pro Planalto. A gente vai começar essa edição com a pesquisa Real Time Big Data, que foi divulgada nessa segunda-feira e que mediu aí as intenções de voto dos principais pré-candidatos à presidência da República. A gente vai trazer aí um primeiro quadro que mostra a simulação para o primeiro turno. A gente está com ela aí na tela. Essa pesquisa do Real Time Big Data trouxe Lula na liderança nessa simulação de primeiro turno, com 38% das intenções de voto, logo atrás seguido do seu principal adversário, Flávio Bolsonaro, senador, candidato do PL, que aparece com 31% das intenções de votos. Aí, logo depois, no próximo, a gente vai mostrar uma próxima tela com os demais candidatos. A gente vê um pelotão aí de pré-candidatos que vão bem distante em relação aos dois principais pré-candidatos na atual disputa. Primeiro tem Renan Santos, candidato do Missão, recém-partido, criado a partir do movimento MBL, com 6% das intenções de voto. Ronaldo Caiado, também, ex-governador de Goiás, do PSD, também com 6%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vem logo atrás com 4% de intenções de voto. E tem a terceira via, o eterno projeto de laboratório que a imprensa insiste em ressuscitar de 4 em 4 anos. A própria Real Time mostra a terceira via fraca, sem tração, sem voto. Mas olha a mágica, é justamente essa terceira via que serve para dividir o campo da direita e segurar a esquerda no poder. Não é coincidência. Toda vez que aparece um salvador do centro, quem comemora de verdade é o governo, porque sabe que cada voto ali é um voto a menos na oposição de fato. O Instituto perguntou qual desses candidatos representa a terceira via no Brasil.
E aí, mais um destaque para Renan Santos. Embora desconhecido, o candidato do partido Missão foi o mais citado ali pelos entrevistados, com 26%. Disseram que ele é o nome que representa a terceira via no Brasil. Depois vem Romeu Zema, com 21%. E aí, o outro pelotão bem mais abaixo, Ronaldo Caiado, 8%. E aí, Flávio Bolsonaro, Aécio Neves, Joaquim Barbosa, 3%. Lula e outros candidatos aí, 2% ou menos. E aí, vamos mostrar uma próxima tela também de uma pergunta do Instituto, que é qual desses candidatos, melhor dizendo, sobre a polarização, só para a gente concluir esse raciocínio, eu te fazer uma pergunta, que é qual o que o eleitor, o Instituto perguntou o que o eleitor pensa sobre a polarização nacional entre lulismo e bolsonarismo. A gente está vendo aí na tela que quase a metade respondeu: estou cansado da polarização, gostaria de ver uma terceira via nessas eleições. Aí eu te pergunto, Lucas, mas quase a metade responde que está cansado da polarização, E para você entender que pesquisa boa também se fabrica, olha a jogada de bastidor. Circula que o Lula estaria estudando recusar o novo embaixador americano no Brasil. Pensa comigo, qual o objetivo de comprar briga com os Estados Unidos justamente agora? Voto. É palanque internacional para posar de soberano pro público dele. Não há política externa, é marketing eleitoral travestido de diplomacia. E enquanto isso, a conta do feijão, da energia e dos impostos continua subindo na sua casa. O Lula tá ferrado, meu amigo. Olha só isso daqui. Nomeação do embaixador dos Estados Unidos sem aval prévio de Brasília irritou o Itamaraty, né? Vocês sabem, os Estados Unidos já nomeou, não nomeou ainda, né? Vai ser submetido a sabatina no Senado o Dani Pérez, né? Que é um cara ideológico, que é MAGA, que é filho de cubanos, né? Descendente de cubanos nos Estados Unidos. Então, ou seja, é um cara contra essa esquerda rancorosa latino-americana, esse pessoal de cabeça branca comunista aqui na América Latina, né? Ou seja, é um cara ideológico, né? E foi nomeado, ainda não foi nomeado, tá? Mas ele foi escolhido sem o aval de Brasília e isso irritou o Itamaraty. Pois é. Lembra que o Lula tem tomado atitudes contra os Estados Unidos abertamente, né? O Darren Beattie, por exemplo, teve a entrada no Brasil negada recentemente e ficou por isso daí, né? Aí agora o Lula está avaliando recusar o novo embaixador dos Estados Unidos. Vai ser isso, Lula. Faz isso mesmo, Lula. Bate no peito e grita: soberania, soberania, vou recusar o embaixador. Vai ser lindo isso, cara. Pois é, porque vocês sabem que o Lula já está com problemas com os Estados Unidos bastante sérios, né? Recusar um embaixador é basicamente pedir para partir para o confronto direto, meio que foda-se, não vou fazer mais nada. E lembra o pessoal da esquerda, né? E a própria CNN reconhece o tamanho do tabuleiro quando analisa o pacote do Trump chegando como uma venda casada que mexe com Lula e com a direita ao mesmo tempo. Ou seja, o jogo de 2026 já começou, e ele não se decide na manchete de pesquisa de uma terça-feira. Se decide em quem entende o eleitor que está cansado de ser tratado como número numa planilha de instituto. E esse eleitor, meu amigo, raramente aparece direito na pesquisa. Eu quero trazer aqui os dados de outra pesquisa que foi divulgada hoje sobre a forma como os brasileiros enxergam Donald Trump e os Estados Unidos. Essa pesquisa da Atlas Intel é o levantamento mais recente, confirmando uma tendência de desaprovação de Trump aqui no Brasil. Está aí na tela de vocês, quase 55% dos brasileiros têm uma visão negativa, 41,7%, quase 42% uma visão positiva e 3,5% não sabem. Temos a maioria, portanto, com visão negativa de Trump. Vamos mudar de tela para ver agora a pesquisa que saber se os brasileiros estão preocupados com a possibilidade de Trump influenciar a eleição deste ano. 45,5%, nada preocupado. 36,5%, muito preocupado. 10%, pouco preocupado, 10, quase 11%. E quase 7% algo preocupado. E por último, a pesquisa que saber a opinião dos brasileiros sobre essa decisão da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações criminosas. Aqui é o seguinte, quase 51% dos que foram entrevistados disseram que votariam com mais facilidade num candidato que é a... Então vamos juntar as peças. 4 pontos de diferença não é goleada, é empate técnico.
Liderança que depende de qual adversário entra não é força, é oposição rachada. Terceira via fraca que insiste em existir só serve para um lado. E manobra internacional às vésperas de eleição é palanque, não governo. A pesquisa não mente sozinha, mas a manchete escolhe o pedaço que interessa. O seu trabalho e o meu é ler a tabela inteira, porque quem lê só o título já entra no jogo perdendo. Agora eu quero ouvir você. Você acredita nessas pesquisas ou acha que elas já vêm com o resultado encomendado? Comenta aqui embaixo porque eu leio e respondo. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o que está por trás da manchete, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a próxima análise. Política, poder e verdade, sem filtro e sem medo. Até o próximo!